Salve, salve, Universo Narrado, muito prazer aos que não me conhecem, meu nome é Felipe Ghisoli e vamos que vamos resolver o nosso segundo desafio da quarentena do coronavírus, uma questão de física linda, bonitaça, velho. Então chega aqui, seja bem-vindo ao canal, vamos aprender uma parada juntos aqui. Se você não tá ligado, esses desafios eu tô colocando lá no Instagram, dou 1 ou 2 dias pra galera pensar um pouco, fritar, queimar um pouco de fosfato, depois a solução sai aqui. Então, @Universo Narrado, segue a gente lá. Então se liga aí, pessoal, o desafio que eu publiquei lá era o seguinte, era resolver esse problema aqui, que era o quê? Você tem uma carga pontual Qzinho, beleza? E você tem uma placa metálica quadrada de lado D, e ela está uniformemente carregada. A carga total dela a gente conhece, a carga total dela é mais que, então aqui ó, a carga desse cara, Qzão, uniformemente distribuída, beleza? A pergunta é, estando essa carga a uma distância d/2 do centro dessa placa quadrada, qual que é a força, né? A força é eletrostática feita pela placa na carguinha. Pode ser ou não, beleza? O que a gente vai fazer, na real, vai ser, ao invés de estudar a força que a placa faz na carga, eu vou fazer a força que a carga faz na placa. Porque a nossa solução vai acabar aparecendo de forma mais evidente um resultado importante que vem daqui, ó, da lei de Gauss para o campo elétrico, beleza? Você vai ver já já. E aí eu estou só mudando esse problema, mas a resposta a gente sabe que não muda, porque é a terceira lei de Newton, né? A força que a placa faz na carga e a carga faz na placa são iguais, de mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos só. Então, beleza, não vai alterar o nosso problema. Presta atenção aqui. Então, lembrando um pouquinho da lei de Gauss, para a gente que quer fazer as provas aí do IMITA, Olimpíadas e tal, a gente tem que conhecer esse negócio aqui. A lei de Gauss fala sobre o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada. Então, só relembrando e colocando a ideia rapidamente, caso você nunca tenha escutado a respeito da lei de Gauss. Então, só pontuando o que é que ela fala, que a gente vai utilizar ela aqui, você vai ver como que ela aparece no desenvolvimento dessa conta. Então, presta atenção, o que a lei de Gauss fala é o seguinte, primeiro a gente tem que definir o que é o fluxo de qualquer coisa, no caso o fluxo do campo elétrico. Então, imagina que eu tenho aqui uma superfície qualquer, vou chamar essa superfície aqui de sigma, aliás, sigma vai ficar ruim, vou chamar a superfície de π, beleza? Então, uma superfície qualquer. E aí, eu tenho uma carguinha Q pontual e vou analisar o campo elétrico que ela cria. A gente sabe que uma carga positiva vai criar linhas de campo que são radiais saindo dessa carga. Beleza, então, por exemplo, se eu for avaliar nesse pontozinho aqui, como que é o campo elétrico que essa carga vai criar. Então, presta atenção, vou desenhar ali, ó. Nessa partezinha aqui da superfície, o campo elétrico está aqui, vai ser tipo vertical, vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Desenhar um pouquinho menor, então tá aqui, ó. Esse aqui é o vetor campo elétrico que essa carguinha cria naquele ponto. O fluxo do campo elétrico, na verdade o fluxo de qualquer campo vetorial, a gente define como sendo o seguinte. Eu vou pegar, o que seria esse dA? É o vetor área. Vetor área, sim. O vetor área é um vetor que é perpendicular à área em questão e cujo módulo dele, o tamanho dele, beleza? É exatamente igual ao valor da areazinha subentendida ali. Então, por exemplo, esse vetor dA, se eu calcular o valor dessa areazinha pequenininha, infinitesimal, o módulo dele é igual a essa areazinha. Então, um vetor normal à superfície, perpendicular à superfície e cujo módulo é igual ao valor da área. Aí é claro que esse vetor vai mudando, porque ser perpendicular à superfície aqui significa apontar para cá. Aqui é mais ou menos para cá. Então esse vetor área, ele muda um pouco. Ele é sempre perpendicular à superfície e o módulo dele é igual àquela areazinha pequenininha que ele subentende, beleza? Tranquilo, então vamos lá. A gente define como fluxo a seguinte conta. O fluxo é eu fazer o somatório ao longo dessa superfície π, então vou colocar isso aqui assim, ó, o somatório ao longo da superfície π, da seguinte conta, do produto escalar entre E e dA. Então eu vou pegar esse campo elétrico E e vou fazer o produto escalar dele com aquele elementozinho de área, com aquele vetor área, dA. Para quem não se lembra, o que significa o produto escalar lá da geometria analítica? Produto escalar entre dois vetores me dá um escalar, me dá um número real, beleza? Estou multiplicando dois vetores, mas minha resposta não é um vetor não, é um número real. O produto escalar entre dois vetores, pessoal, ele dá o seguinte, deixa eu destacar um ângulozinho aqui, ó. Vamos chamar aqui de θ esse ângulozinho entre os vetores. Deixa eu desmanchar esse pedaço da superfície aqui, então tá aqui, ó. Esse aqui é meu ângulozinho θ. O que esse produto escalar dá, o resultado dele, ele é
E vezes cosseno de θ. Então aqui, ó, que é o carinha verde, E vezes cosseno de θ, vezes o dA. Ué, o que mudou? Mudou tudo, né? Isso aqui é uma equação de dois vetores, aqui é uma equação escalar. O produto escalar, ele vai me dar E cosseno θ. O que significa E cosseno θ? É a componente do campo elétrico que está E vezes cosseno θ, que está paralela ao vetor área, portanto, perpendicular à superfície. Então, eu vou pegar a componente do campo, que é perpendicular à superfície, e multiplicar por aquela áreazinha. Só que eu vou somar isso ao longo da superfície inteira. Então, que conta que é essa que o fluxo está fazendo? O que o fluxo está fazendo meio que é pegar o tanto que essas linhas de campo estão furando, estão penetrando aquela superfície. Faz sentido ou não? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa. Então, se você pensar que essa conta do fluxo, pegar E cosseno θ, é pegar a componente do campo elétrico, que é perpendicular à superfície, que é isso, e multiplicar pela areazinha, então quanto maior a área, mais fluxo eu tenho, mais linhas de campo furando. Quanto menor a área, menos linhas de campo passam ali. Faz sentido? Então isso é o que a gente chama de fluxo. É essa conta aqui, somatório de E vezes cosseno de θ vezes dA. Então eu somo ao longo da superfície π. Você pode se perguntar, não, mas que conta estranha, como é que você vai somar ao longo de uma superfície? Bom, aí isso daí pode ficar tão complicado quanto a gente queira, né? Na verdade, essa soma vai acabar virando uma integral e tal, mas enfim, a gente não precisa de tanto formalismo aqui. O que interessa pra gente, o que a lei de Gauss fala, é o seguinte, velho, pega uma carguinha qualquer, vou chamar ela de Qzinho. Escolhe uma superfície qualquer, a gente chama isso de superfície gaussiana, né? Uma superfície qualquer que contém essa carga. Qualquer superfície, pode ser uma esfera, pode ser um quadrado, pode ser um cubo, pode ser a superfície qualquer que você quiser, fechada, tá? Lei de Gauss fala de uma superfície fechada. Então tá aqui, ó, tem uma carguinha aqui, ó, mais Qzinho. Escolhi uma superfície maluca, vou chamar a superfície aqui, ó, de superfície π também, beleza? Que envolve essa carguinha. O que a lei de Gauss fala pra gente é que o fluxo do campo elétrico, que a gente está definindo aqui como sendo o quê? O somatório ao longo dessa superfície π inteira, então tem que varrer a superfície inteira, tem que ser uma superfície fechada. O somatório disso aqui, ó, de E vezes cosseno de θ vezes o dA, isso é a definição de fluxo, né? O que a lei de Gauss fala é que o fluxo, para qualquer superfície que você escolher, ele sempre vai dar a carga que está lá dentro, vou chamar de Qint, Q interno, dividido por ε0. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Tranquilo ou não? Então, isso que a lei de Gauss fala, por isso que a gente define essa ideia de fluxo e tal. A demonstração dela é muito bonita, não sei se vocês já viram, comenta aí, é um negócio elegantíssimo, muito legal. Mas enfim, beleza. O fluxo, que a gente definiu como sendo esse negócio, produto escalar de EdA, que abrindo a conta dá isso aqui, o fluxo para qualquer superfície que envolva aquela carga é simplesmente aquela carga dividido por ε0, tranquilo? Isso aqui é a lei de Gauss. De um jeito mais formal, para quem já viu isso, né? Essa continha aqui a gente pode escrever da seguinte forma, né? Você vai somar ao longo de uma superfície fechada, né? No fundo, o jeito formal, só para dar um gosto aí, né? O jeito formal da gente enunciar a lei de Gauss é esse aqui, ó. O fluxo do campo elétrico é escalar dA é igual a Q interno sobre ε0 ao longo da superfície π. O que isso aqui está me dizendo? Eu vou fazer EdA vai dar o fluxo nesse ponto, vou somar, então esse S aqui, né, integral é uma soma dupla, porque é uma superfície. Então está implícito que é bidimensional, não é algo unidimensional, não é uma linha, é uma superfície, então tem duas dimensões. Então eu vou somar uma soma dupla, bidimensional, numa superfície fechada. Então essa superfície minha π, ela tem que ser fechada. Isso aqui é o que a gente chama de uma integral de superfície. Então o fluxo ao longo da superfície π, somada ao longo de toda a superfície, e tem que ser uma superfície fechada, tem que dar Q sobre ε0. Esse aqui é o jeito mais formal da gente anunciar a lei de Gauss, mas beleza. A gente vai utilizar desse jeitinho aqui mesmo, como uma somatória, já vai funcionar pra gente, que a gente não vai de fato fazer essa conta de integral de superfície. Beleza, então tá aqui posto para quem nunca viu, pra gente colocar um pouquinho as ideias da lei de Gauss, mas é importante que você tenha visto isso aqui. A gente não discutiu em muitos detalhes o conteúdo, só te apresentando aqui para que você se situe. Tranquilo, então tá, deixa isso de lado um pouquinho e vamos voltar ao problema. O problema nosso era calcular a força de interação entre placa e carga. O que eu te falei foi, eu vou olhar a força de interação entre essa carga e a placa. Aí, velho, a treta aqui é o seguinte, né? A carga aqui é pontual, mas a placa claramente não é pontual. A lei de Coulomb, que você conhece, é para força de interação eletrostática entre duas cargas que são pontuais.
Se uma tem uma dimensão e a outra é pontual, ficou complicado, né? Olha como é que você vai ter que fazer, olha que problema difícil. O que você vai ter que fazer, meu velho, é olhar individualmente cada pedacinho dessa superfície, você vai ter que dividir ela em infinitos pedacinhos tão pequenos, de modo que eles possam ser considerados pontuais. Olha só, então, por exemplo, eu vou pegar essa carguinha, não tem como eu analisar de cara a força que ela faz na placa como um todo. Eu vou ter que pegar, por exemplo, vamos supor aqui, ó, esse pedacinho aqui da superfície, ó. Vamos pegar um pedacinho aqui assim, ó. Então, aqui, imagina que eu peguei esse pedacinho da superfície e ele é pequenininho, tão pequeno, de modo que ele possa ser considerado pontual. Como a superfície inteira tem carga Q uniformemente distribuída, quando eu recortar esse pedacinho, ele vai ter uma carguinha aqui. Olha a treta, então. Então, se ele vai ter uma carguinha, então vai ter uma interação coulombiana, uma força aqui, ó, de Coulomb, entre essa carguinha e essa outra carguinha que eu peguei aqui. Então, vou colocar essa carguinha aqui assim, ó. Faz sentido ou não? E aí, velho, agora eu posso aplicar a lei de Coulomb. Isso aqui é uma carga pontual, isso aqui é uma carga pontual. Então eu vejo qual que é a força que essa carga faz nessa porçãozinha pontual de carga da placa. Aí eu vou ter que analisar ao longo da placa inteira e somar esse efeito, integrar ao longo da superfície, somar como que é a interação coulombiana entre essa carga e cada elementozinho pontual ao longo da superfície inteira. Olha que trabalho difícil esse, assim, somar ao longo de uma superfície inteira infinitos pedacinhos, somar coisas infinitas. O Newton que desenvolveu essa ideia, né, velho? Cálculo infinitesimal. Mas enfim, você vê que as ideias vão aparecer naturalmente aqui, presta atenção. Então tá, então vamos colocar isso aqui. Como que seria a força que essa carguinha faria nesse elemento? Seria um negócio mais ou menos assim, ó. Vou chamar de... Aqui, ó, vamos chamar de FI. Então isso aqui seria a iésima porção de carga que existe na superfície inteira, tá? Vou dividir isso aqui em vários pedacinhos infinitos. Esse aqui é o iésimo pedaço. Então vamos dizer, inclusive, aqui, ó, que esse iésimo pedaço, ele tem uma carguinha dq. dq é uma carguinha bem pequenininha, né? Beleza, e ele tem uma área, vou chamar de dqi, né? Já que é o iésimo pedaço, dqi. E ele tem uma areazinha, que seria essa areazinha verde aqui, que eu vou chamar de dai. Tranquilo? Por que isso vai ser importante? Porque ele fala que a densidade superficial de carga dessa placa é constante. Significa que se eu pegar a carga inteira da placa, que é Q, e dividir pela área total da placa, que é D quadrado, beleza ou não? Isso tem que dar a mesma conta de eu pegar essa carguinha que está aqui, que é dQi, e dividir pela areazinha que está ali, que é dAi. Isso aqui é uma densidade superficial de carga constante. Qualquer porção que eu pegar aqui, se eu dividir a carga pela sua respectiva área, tem que dar o mesmo valor. Tranquilo ou não? Beleza. Aí o que você tem que perceber aqui, velho? Você tem que perceber aqui o seguinte, que o que interessa mesmo pra gente, na real, é a componente vertical dessa força. Por quê? Então, olha só. Vamos pegar esse ângulozinho aqui, ó, e vamos chamar ele de θ. Então, traça aqui, ó, uma vertical, de modo que o θ apareça aqui. Olha aqui, ó. O que eu estou querendo te falar é que o que vai interessar mesmo pra gente, que a gente vai ter que computar, é isso aqui, ó. É essa componente aqui, ó, que é o FI cosseno de θi. Vou chamar de θi, porque esse θ vai mudando também, né? Para cada ponto que eu pego, o θ é 1. θ vai variando, varrendo aqui ao longo da superfície inteira. Então, o que vai interessar pra gente é essa componente aqui, ó, que é FI cosseno de θi. Por quê? Dois jeitos de você pensar. Essa força de interação necessariamente tem que ser vertical, beleza ou não? Você pode pensar o seguinte, ó, se essa placa está aqui, você consegue imaginar que a força que ela faz nessa carguinha vai estar para baixo, não vai estar para um lado nem para o outro. Como a carga está disposta numa posição completamente simétrica, a força nela é vertical. Portanto, a força que a carga faz na placa tem que ser vertical também. O que está acontecendo aqui? Como ele está bem no ponto de simetria, embaixo do eixo de simetria, para qualquer ponto que você escolha para analisar uma carguinha pontual, existe um ponto simétrico. Então, por exemplo, qual que seria o ponto simétrico a esse aqui? Seria um ponto que está aqui assim, ó. Vamos colocar aqui assim. Então, a carguinha dQi, de área dAi também, e que tem a mesma distância. Então, essa distância é igual a essa. Daí, se eu for analisar a força que essa carguinha faz naquela porção infinitesimal de carga ali, ó, como que seria essa força? Ela estaria aqui assim, ó. Então, tá aqui, minha força F. De modo que ela faz o mesmo ângulo θi ali. Ou seja, se eu pegar essa componente aqui da força que está na direção do plano, que seria F seno de θ, existe uma componente igual ali, F seno de θ, que cancela ela. Consegue enxergar isso? Qualquer ponto que você escolher, existe um ponto simétrico
tal que as componentes horizontais de força vão se cancelar. Isso é por conta da simetria do problema. Então visualiza de novo aqui. Peguei esse cara, eu consigo sempre achar um simétrico, tal que ele vai ter a mesma componente horizontal de força, a componente ao longo do plano, F cosseno de θi, e aqui F cosseno de θi, de tal modo que essas coisas se anulem e vai sobrar só as componentes verticais, que é o que a gente quer. Então vamos até escrever isso. Então o que a gente está querendo aqui, velho, a força que a gente quer calcular seria o somatório em I de Fi cosseno de θi. Então olha o que essa expressão está falando. Fi cosseno de θi é a força que a carga pontual faz num elemento infinitesimal de carga dessa superfície. Eu vou ter que somar isso ao longo da superfície inteira. Então eu vou dividir a superfície inteira em infinitos pedacinhos pontuais de carga e somar ao longo da superfície. Você pode falar, velho, que é isso? Como é que faz essa soma? A soma você vai dividir em infinitas coisas, uma soma infinita, né? Sim, uma soma infinita, um negócio contínuo. Mas beleza, deixa isso aí só com uma notação por enquanto. Tem que somar esses efeitos todos aí. Tá, daqui a pouco você vê que vai aparecer uma coisa importante aí. Beleza, o que seria o Fi? Bom, a força, eu posso imaginar o seguinte, essa carguinha gera um campo elétrico ali, que eu vou chamar de EI, e aí a força feita é Q vezes E. Entendeu ou não? Então aqui, ó, essa força Fi, deixa eu escrever aqui, ó. Fi é dQi, que é essa carguinha aqui, vezes EI. Que fórmula que é essa? F é igual a Q vezes E. Então, a força que esse elementozinho de carga dQ sente é a carga dele, dQ, vezes o campo gerado naquele ponto, que eu estou chamando de EI. Tranquilo? Então, eu estou substituindo Fi por EI. F igual a Q vezes E. Tranquilo. Por que isso? Você vai ver. Então, continua aqui. Ó. Então, essa força, ela vai valer. Então, a força que interessa mesmo para a gente, né, que é só a componente vertical, então, abre essa conta aqui. Então, essa força vai valer somatório em I. Por enquanto, não preocupa como é que você vai fazer essa soma, não. Só escreve a coisa e vai entendendo a física do negócio aqui. Então, é um somatório em I de Fi cosseno de θi. Porém, o Fi nosso é esse cara aqui, ó. O Fi é dQi vezes EI. E no lugar de dQi, eu posso colocar essa expressão aqui, ó. dQi é Q sobre D quadrado. Então, isso aqui é Q sobre D quadrado vezes DAI. Vezes DAI. Então, isso é meu dQi que está aqui. Então, Fi cosseno de θi. dQi veio daqui, vezes EI, vezes cosseno de θi. Concorda ou não? Tá comigo aí? Então, só reescrever isso aqui. Fi cosseno de θi. Fi veio de F igual a Q vezes E. A carga Q está aqui. Essa carguinha Q tem a ver com essa proporção aqui. A carguinha Q é Qzão sobre D quadrado vezes DAI, vezes o EI que vem daqui, vezes cosseno de θi. Fechou. Isso aqui é uma soma, só que esse termo aqui é constante. O Q é fixo, o D é fixo. Eu estou somando em I. E aí, para cada ponto que eu escolho, velho, o campo vale 1, é I. O ângulo é 1, né? O θ vai mudando, varrendo todos os pontos dessa superfície. E esse DAI pode ir mudando também. Então, a soma vai se dar nesses termos aqui. Então, posso fatorar esse cara. E minha força vai ser, então, o quê? Qzão sobre D quadrado vezes o somatório em I de EI cosseno de θi DAI. Isso aqui te lembra alguma coisa, velho? O que é isso aqui? EI cosseno de θi. E vezes cosseno de θ é a componente do campo que é perpendicular à superfície. Multiplico pela areazinha, somo ao longo da superfície inteira. E cosseno de θ dA, somado ao longo de superfície, isso é exatamente o fluxo do campo elétrico. Você consegue ver isso? Então, se eu pego aqui, ó, E cosseno de θ, multiplico por essa areazinha. Faço essa soma na superfície inteira. Então, eu vou pegar sempre a componente vertical do campo, pum, multiplico pela área, eu vou estar computando tanto que as linhas de campo estão furando essa superfície, eu vou estar calculando o fluxo do campo elétrico, velho. Aí você fala, tá, eu posso nem saber fazer essa soma, mas eu sei uma coisa. A lei de Gauss, então isso aqui, ó, essa conta inteira nossa, fica atento. Tudo isso que aparece aqui, ó, é o fluxo através daquela superfície. Então, o fluxo através daquela placa. Aí você pode falar, velho, mas não posso usar exatamente a lei de Gauss, porque a lei de Gauss fala do fluxo através de uma superfície fechada. O fluxo através de uma superfície qualquer eu não sei. Aí, velho, usa um pouco da simetria do problema, né? O que você tem? Fecha a superfície de um modo simétrico. Isso aqui é um plano, né? Um quadrado de lado D e D. E essa carga está exatamente a D sobre 2. Desce D sobre 2 para baixo. Então aqui, ó. Se eu descer D sobre 2 para baixo, olha o que eu vou fazer. Vou fechar um cubo. Então aqui, ó.
fecha esse cubo aqui, velho. Presta atenção, hein? Então aqui, ó. Desci D sobre 2 para baixo, então D sobre 2 para cima, D sobre 2 para baixo. A carga vai estar no centro do cubo. Fecha isso aqui. Sacou a ideia? Deixa eu desmanchar isso aqui, ó. Arranca fora esse cara. Deixa eu fechar nosso cubo. Então vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Então aqui. Chegou a ideia? Tá aí o cubo fechado, velho. Aí vai ficar ruim de desenhar lá embaixo, mas esse cubo nosso aqui, ó, tá mais ou menos aqui assim. Tá aí, ó. Beleza, velho. Visualizou? Bom, agora dá para usar a lei de Gauss. Agora eu tenho uma superfície fechada. Como que é o fluxo dessa carga ao longo da superfície? Lembra, velho, não interessa a superfície. Você pode escolher a superfície π que você quiser. O fluxo depende só da carga que está lá dentro. Então essa aqui está fazendo o meu papel de π. Minha superfície π é um cubo. Eu sei que o fluxo do campo... Então, essa carga está gerando linhas de campo aqui, velho, que estão furando a superfície. Então aqui, ó. Ela gera uma linha de campo aqui, ó, que está aqui assim. Gera um campo elétrico aqui que está aqui assim. Então ela está gerando um fluxo ao longo dessa superfície inteira. Seria uma conta difícil de fazer, mas a lei de Gauss eu te falo, velho, o fluxo através daquele cubo vale a carga que está lá dentro, que é Q, sobre ε0. Então eu vou chamar aqui, ó, o fluxo ao longo do cubo vale Q sobre ε0. Só que aí, velho, vê se o problema não é simétrico. Eu tenho uma carga exatamente no centro do cubo. Você pode rotacionar esse cubo aqui, velho, do jeito que você quiser, que a situação física fica a mesma. Você tem a sua carga aqui, ó, a d sobre 2 de distância. Significa que o fluxo numa face aqui, na face de cima, é exatamente igual ao fluxo na face de baixo. Porque o problema é totalmente simétrico, que é exatamente igual ao fluxo nessa face lateral, que é igual ao fluxo na face lateral, que é igual ao fluxo na face da frente. Ou seja, cada face aqui, como eu tenho 6 faces, né? 2 aqui, uma na frente e uma atrás, 2 aqui, uma em cima e embaixo, 2 aqui, uma do lado do outro, 6 faces, eu posso afirmar que o fluxo em cada uma dessas faces, pela simetria do problema, tem que ser exatamente 1/6 disso. 1/6 do fluxo total no cubo. Então, mais que a gente não saiba fazer essa conta maluca aqui, velho, que é o fluxo de uma superfície plana, eu sei pela simetria que eu construí, eu achei a minha superfície π fechada, que traz simetria para o problema, e eu sei então que esse fluxo na placa tem que ser exatamente 1/6 desse cara, velho. Então esse fluxo aqui, ó, tem que ser o quê? Q sobre 6ε0. 1/6 daqui. Olha que louco. Então essa soma em I, que era uma soma muito louca, que a princípio a gente não sabia fazer, que era computar essa conta aqui ao longo da superfície inteira, varrendo ela toda aqui, agora saiu, velho. Essa conta louca aqui tem que dar a carga Qzinho sobre 6ε0. Ou seja, como é que ficou a equação para nossa força? Qzinho sobre 6ε0 d quadrado. Qzinho, 6ε0 d quadrado. Velho, sério mesmo. Olha que bonito isso, velho. Olha que elegante, que fino esse raciocínio. Enxergar a simetria da lei de Gauss. Sem usar a lei de Gauss aqui, velho, você ia ter que usar um bocado de cálculo integral na marra, ia cair nos integrais ruins de fazer, porque você não tem aqui... Teria uma simetria boa de você usar a coordenada polar aqui, mas ia ser ruim, porque o negócio é um quadrado, ia ficar ruim, velho. Mas construindo a superfície adequada, aplicando a lei de Gauss, enxergando a simetria do problema, essa conta, que é a conta difícil, que esse reduzir numa integral dupla, saiu aqui, ó, bonitinha. Nem precisamos usar, de fato, conhecimento de cálculo integral diferencial. Então fica atento, essa aqui foi uma questão difícil, hein? Essa é uma questão bonita. Ah, e aí, só amarrando aqui a ideia, então. A gente calculou a força que a carguinha faz no plano, mas naturalmente a força que o plano faz na carga é igual ao contrário, então em módulo elas são iguais. A carguinha faz uma força vertical que vale isso no plano, o plano faz uma força vertical também, só que para baixo, na carga que vale isso. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o comentário aí embaixo do que vocês acharam. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Universo Narrado. E para você que conhece o nosso trabalho, te convido a conhecer a nossa campanha lá no Catarse. Contribuindo com 5 ou 10 reais por mês, você nos ajuda muito a continuar produzindo aqui, a pagar um editor para que a gente esteja melhorando a frequência e a qualidade dos vídeos que a gente produz. Valeu demais pela atenção, pessoal. Nos encontramos nos próximos desafios, nas próximas aulas de física, matemática, literatura, seja lá o que der na telha pra gente falar aqui. Valeu e até mais.